E nós vamos continuar falando ainda do Exame Nacional do Ensino Médio. Esse é um assunto que tem despertado muito interesse no Brasil pela grande quantidade de pessoas que participam desse concurso. E detalhe, a igualdade é sempre uma questão é questão de justiça até, né, Cláudia? Infelizmente está muito difícil garantir essa igualdade por enquanto. Pois é, acentuou mais ainda as desigualdades regionais já estão presentes no país, né? Num momento como esse, a gente percebe como isso se torna mais evidente. Por mais que a Secretaria de Educação do Estado esteja fazendo o esforço de colocar conteúdo disponível nas plataformas digitais, nem todos os alunos têm acesso a essas plataformas. É verdade. Bom, e vamos então trazer mais detalhes indo a Brasília, porque lá em Brasília o Senado discutiu o assunto. Délio Rocha, direto da capital federal, traz informações para nós. Délio. Joelson, meu boa tarde mais uma vez para você e agora boa tarde a Cláudia Brandão, boa tarde a todos. Essa questão, essa possibilidade aí de se adiar o Enem já vinha sendo discutida aqui na Câmara e no Senado ao longo aí das últimas semanas, mas aí ontem, de fato, entrou na pauta do Senado e a proposta, Joelson, de adiamento foi aprovada. E o placar, viu, Joelson, foi com uma diferença bem elástica. Vamos acompanhar na reportagem. Se depender do Senado, as provas do Enem deste ano serão adiadas. Uma posição aprovada ontem em sessão remota da Casa. Dos 76 senadores que participaram da votação, 75 se manifestaram a favor do adiamento do Enem. O único voto contrário foi o do senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro. O voto do filho do presidente da República reflete a posição do governo, que defende a manutenção do calendário do Enem. Pelo calendário atual, as provas presenciais vão acontecer nos dias 1º e 8 de novembro, enquanto o exame no meio digital está marcado para os dias 22 e 29 do mesmo mês. Mas o projeto aprovado pelo Senado prevê o adiamento do Enem, embora não estabeleça uma nova data para a realização do exame. Ao final da tramitação desta matéria aqui no Congresso Nacional, caso a redação do texto seja mantida, então será definida uma nova data para o Enem. E o texto aprovado ontem no Senado ainda precisa passar pela Câmara e, se aprovado, aí segue para a sanção presidencial. Joelson, quando começou a se falar, né, na possibilidade de se adiar o Enem, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, ele se mostrou contra essa possibilidade, né? Ele chegou até a postar ao longo desta semana, aí compartilhou nas redes sociais uma sugestão no sentido de que o adiamento fosse votado, que os estudantes que vão se inscrever no Enem, que já se inscreveram, que eles votassem para decidir se eram a favor ou não do adiamento. Mas aí, após essa votação de ontem no Senado, o ministro Abraham Weintraub, da Educação, voltou a se manifestar hoje nas redes sociais, só que agora, aí falando que diante desta nova realidade, dessa manifestação do Senado, que ele então sugere que o Enem seja adiado em 30 dias ou 60. E ele aproveitou também a postagem para lamentar pelo adiamento do exame. Joelson. Muito obrigado, Délio Rocha, trazendo as informações para nós, direto de Brasília, dessa discussão no Senado sobre as possibilidades de mudança no Enem.